Todo mundo está perdido. Não há ninguém que esteja bem. A dracma está perdida. O filho pródigo está perdido. A ovelha está perdida. Há mais alguém que está perdido e você não sabe. E eu já falo contigo e eu já esclareço isso para ti, meu irmão, minha irmã, daqui a bocado. Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 15. Hoje celebramos o dia 4 de novembro. Saudações, meus irmãos e minhas irmãs. Jesus, o Rei dos Reis, era conhecido como amigo dos pecadores. Era assim que o nosso mestre se chamava. Porque ele comia com as prostitutas, com os publicanos, com os pecadores. Ele não tinha vergonha destas pessoas. Tal como a palavra diz, que Deus odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Ou seja, o mestre, apesar de odiar o pecado, não estava inacessível ao pecador. Com isto, o mestre nos ensina uma grande lição. Cada um de nós tomou uma decisão de seguir a sua vida com Deus, de seguir uma vida justa e uma vida santa, que sinceramente ficar perto de pessoas que não querem essa dinâmica começa a nos irritar porque elas nos aborrecem. Mas a única forma de conquistarmos essas pessoas é estando acessível a elas. Com isso estou a querer dizer o quê? Que vamos começar a andar com essas pessoas e fazer o que elas fazem? Não. Estou a querer dizer que nunca devemos fechar a porta para estas pessoas. Nunca devemos fechar o caminho para estas pessoas. A Bíblia está a dizer que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Então, a minha pergunta é: quantos pecadores já se arrependeram através de um conselho teu, através de uma palavra que saiu da tua boca? É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, mas o Espírito Santo começa a agir quando a palavra é semeada. A minha pergunta é: através do que você fala, através de como você se veste, através de como você lida com as diversas situações, você tem testemunhado a palavra? Eu não sei. Reflita. E volto a dizer: todo mundo está perdido. As 100 ovelhas estão bem, mas há uma que se perdeu. Sabe o que acontece? Essa ovelha que se perdeu é aquela, você se lembra que a palavra não encontra terreno fértil, entra por um caminho e sai pelo outro. Esta ovelha que está perdida, mas ainda assim o pastor vai atrás desta ovelha, atrás, e quando atrás de volta, celebra, testemunha, festeja. Sabe quantas vezes Jesus já teve que ir atrás de mim para me trazer de volta? E talvez você se pergunte: oh, mas irmão Gildo, você estava mundano? Não estava mundano. Mas sabe como é que eu estava? Eu estava na condição da dracma. Sabe o que é dracma? A dracma está perdida, mas não sabe que está perdida. A ovelha está perdida e sabe que está perdida. Quando eu falo da dracma, eu costumo dizer perdido no meio dos achados. Perdido no meio dos achados é aquele que até está no lugar certo, mas está perdido. Por quê? Porque não consegue enxergar as normas, não consegue se adaptar à cultura organizacional, não consegue levar uma vida que glorifique a Deus em tudo. Quando eu disse que um dia me vi nessa condição, foi porque em algum momento eu me vi a cometer determinados pecados e a ter determinadas atitudes, que eu comecei a entender que isso é normal porque todo mundo faz, então eu não queria me estressar com aquilo. Havia aquela sensação lá dentro de que não, algo não está bem. E por isso eu estou a dizer, eu já passei pelo processo da dracma,
estar perdido sem saber, mas depois do processo da dracma eu fui para o processo da ovelha e eu vi, não, eu estou perdido afinal. Eu podia até pregar, louvar, estar com os irmãos, mas sabia que havia coisas dentro de mim que precisavam mudar, que precisavam ser alcançadas. Meu irmão, minha irmã, talvez você não seja nenhum dos dois que falei até agora, nem da moeda, que não sabe que está perdida, nem da ovelha, que sabe que está perdida. Talvez você esteja na condição do filho pródigo. O que está a acontecer com o filho pródigo? A primeira coisa que o filho pródigo fez foi desrespeitar o seu pai. A herança é dada quando aquele que dá a herança, o progenitor, aquele que é a origem, morre. Mas o pai não está morto e o filho já está a pedir herança. Ou seja, se quisermos usar uma linguagem baixa, vamos dizer que esse filho é feiticeiro. Ele estava a dizer, pai, morre. Porque eu estou por você estar vivo, que eu ainda não tenho herança. Porque se você morrer, eu tenho a minha herança. Desrespeitou, desonrou, desprezou o pai por causa da sua atitude de quê? De ingratidão. Meu irmão, independente daquilo que está a acontecer contigo, independente da natureza do problema que você está enfrentando, cuidado para não se converter num ingrato, que só quer glorificar e valorizar a Deus quando as coisas estão a dar certo. Olha que na vida desse rapaz, o filho pródigo, estava tudo bem. A Bíblia não fala de problema, não fala de nada. Mas esse menino, esse jovem, esse senhor, está a mostrar um comportamento de um aborrecimento que ninguém sabe de onde vem. Sabe como é que isso acontece? Quando você deixa de ter prazer na lei do Senhor. Quando você para de meditar na lei do Senhor de dia e de noite, e para de buscar o Senhor em oração de dia e de noite, você perde o prazer nas coisas de Deus. Então você acha que pode viver longe de Deus. Ele pegou tudo que tinha, foi bem longe. É isso que o pecado faz. A primeira coisa que o pecado faz é justamente te eliminar a sensibilidade, e a segunda é te levar distante de Deus para que você se mate, se destrua. E olha aqui, o porco sempre foi visto como repugnância para os religiosos. Então o fato dele se associar a porcos é a pior humilhação que um ser humano pode passar, pode enfrentar. Às vezes, Deus por amor, por isso é que é ridículo quando alguns dizem que o livre-arbítrio não existe. Porque aqui esse pai que representa Deus podia dizer que não vou te dar porque você não está preparado. Mas como o filho insistiu, ele precisava aprender uma lição, o pai deixou para que ele crescesse. Então tudo que Deus faz é por amor. Porque alguém aqui podia dizer, se Deus amava Adão e Eva e sabia do que ia acontecer, por que deixou a árvore ali para eles não tocarem? Ainda lhes falou que não podiam tocar. Porque Deus não impõe nada a ninguém. Ele coloca a bênção e a maldição. O homem tem livre-arbítrio para decidir o que quer. Este filho pródigo teve acesso a esse livre-arbítrio e escolheu a morte. Escolheu o caminho longínquo, bem distante do pai ele foi viver. E gastou tudo com prostitutas e com amigos que não tem nada a ver. Você percebe que quando ele gasta com pessoas. Quando ele precisa, já não tem pessoas para lhe ajudarem no que ele precisa. Meu irmão, o pecado é tão matreiro que enquanto você estiver a cometer o pecado, você tem pessoas a te aplaudir. Agora, quando o pecado começar a te cometer, não tem ninguém para te aplaudir. Eu disse isso, você entendeu? Há uma fase em que você comete pecado, há outra em que o pecado te comete. Ou seja, hoje você comete alguns pecados e acha que pode controlar, mas amanhã o pecado é que está a te controlar. Meu irmão, eu não sei o que você tem engavetado, eu não sei qual é o assunto que você tem ali para resolver, eu não sei qual é a migalha de pão que está na tua casa, que ainda está a trazer ratos e baratas, mas por favor, varra a tua casa. Esta mulher representa a igreja, a lâmpada é a palavra. Quando a igreja trabalha na palavra, aquele que está perdido e não sabe é encontrado. E essa palavra é semeada.
Quando o filho pródigo foi, depois tomou consciência, ele recitou a palavra: eu vou voltar para a casa do meu pai. Sabe qual é a palavra que ele recitou? Lembra-te, pois, de onde caíste. Pratica as primeiras obras, volta ao primeiro amor. Graças ao próprio Deus, o filho pródigo se lembrou que caiu e voltou. Meu irmão, há muitos momentos em que Deus vai te fazer sentir a pedra no corpo, sentir a forja, porque é dessa forma que aprendemos. Porque temos que saber muitas vezes o que está lá fora. Por isso é que Deus muitas vezes nos permite cair em certos desvaneios, e Deus aceita nossas decisões, ainda que machuquem o próprio coração de Deus, mas é necessário, porque precisamos crescer e entender que longe do Pai não há vida. E esse filho voltou e houve uma celebração. O pai sempre celebra quando alguém volta para casa. Meu irmão, sempre que você comete pecado ao longo do dia, acredite, quando você confessa, Deus celebra, Deus aplaude, porque não há nada tão maravilhoso para Deus quando o homem recebe o seu perdão, quando o homem decide aceitar a salvação. E houve festa e todo mundo estava feliz, todo mundo menos um perdido. Você pensou que a história acabou assim, e talvez você nunca pensou nesse nível de reflexão, mas aqui todo mundo estava perdido, e se calhar até podia dizer, o principal dos perdidos apareceu. Olha, eu me atrevo a dizer, e sei que não estou pisando nenhum fio teológico, que a dracma e a ovelha e o filho pródigo estavam menos perdidos que o filho mais velho. Eu sei que você vai ficar a refletir nisso o dia de hoje e de amanhã. Essa é a minha intenção. Eu acredito que o filho pródigo estava melhor que o mais velho. A dracma estava melhor, a ovelha também estava melhor. Sabe por quê? Porque o filho mais velho, na verdade, era um fariseu. O filho mais velho é aquele que fazia tudo que é certo, tudo conforme a lei do pai, mas não era porque ele queria agradar o pai, era porque ele queria ser reconhecido, ele queria ser aplaudido, ele queria ser valorizado, enaltecido, ou seja, ele fazia as coisas não por prazer, ele fazia as coisas com seus interesses próprios. E no reino não funciona assim. O interesse é de Deus, o querer é de Deus, a vontade é de Deus, porque nossa vida a Ele pertence. Só quando assim for, é que vamos entender que tudo que Deus tem na verdade é nosso. E ali entra a mulher de fluxo de sangue. Você entende que algumas coisas não vai precisar pedir, é chegar e tomar posse. Está a ver quando o pai lhe disse, tudo que está aqui é teu? Ele disse, nunca me deste nenhum cabrito. O pai está dizendo, não precisava dar cabrito, você podia tirar, porque você é filho aqui. Sabe por que ele não tirou? Não é porque não sabia que podia tirar. Ele não tirou porque ele tirar passa despercebido. Ele queria que o pai lhe desse, porque quando o pai lhe dá, ele vai ser aplaudido, porque os servos em casa verão. Então o filho mais velho estava ainda mais perdido do que todos os outros. Para o filho pródigo houve uma roupa nova, que simboliza a nova aliança. Houve a aliança, que simboliza a confiança do pai, a autoridade. E houve as sandálias, que simbolizam o quê? Liberdade, porque os escravos andavam descalços, os filhos têm sandália. As sandálias da preparação do evangelho da paz. Meu irmão, reflita nessas coisas. Quando você faz as coisas na igreja, quando você faz as coisas ajudando outras pessoas socialmente, ou no teu serviço, ou mesmo quando você faz para o teu marido, tua esposa, teu cônjuge, teus irmãos, teus pais, será que você faz esperando alguma coisa em troca? Será que você faz porque no fundo você está a pensar no que vai receber em troca e você quer ser reconhecido e aplaudido? Por isso é que muitos ficam zangados quando não mencionam o nome dele nos anais do agradecimento internacional, assim para exagerar. Eu fiz tanto e ninguém me reconhece. É assim que estava o filho mais velho, mais perdido ainda que o outro, que se perdeu bem e se arrependeu bem. Este aqui andava todo perdido, como a dracma, e não sabia. Mas ainda era pior, porque este estava cheio de altivez de espírito no seu coração. Eu não sei
em que condição você está, dracma, ovelha, filho pródigo ou mais velho. Mas é tempo de voltar, é tempo de rever a vida. Ontem eu disse, lembra quando se falou ontem da planificação? Sentar, pensar no que se quer, onde se quer chegar. Foi isso que ajudou o filho pródigo a refletir no seu estado, na sua situação e voltar para o Pai. Reflita também aquelas coisas que podem estar a concorrer ou para te levar longe do Pai, ou para que ainda que você esteja perto, não estejas conectado com a fonte, porque estás cheio de ti mesmo. Que Deus, o nosso Deus, nos abençoe, em nome de Jesus. E que você, homem, desperte. E que você, ó mulher, desperte para um novo tempo de comunhão com Deus, onde fazemos as coisas por amor e não por desespero ou obrigação. Fazemos-lo porque o amamos. E só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Louvado seja o nome do Senhor.